Vamos lá, galera. Então, vamos para a quarta aula, né? Então, nós vamos trabalhar aqui agora, tá? Produção e transformação dos espaços agrários. Não podemos esquecer que nós estamos aqui, né? Características e transformações das estruturas produtivas. Essa é a competência 4 do Enem, né? Então, vamos lá. Não podemos esquecer, para não perder tempo, vamos falar sobre a questão da agricultura, tá? Então vamos lembrar lá, sistema extensivo, sistema o quê? Intensivo. Lembra que o sistema extensivo é a chamada agricultura tradicional, tá? Então aquela agricultura tradicional é aquela agricultura que depende muito mais da natureza. Ela vai depender muito mais do solo, dos rios, né? Ele vai depender muito mais do clima. Tá? Seria, então, a agricultura familiar, seria a agricultura, por exemplo, de jardinagem na Ásia, né? Sendo que a jardinagem ela tem um porém. Em termos tecnológicos, ela é uma agricultura extensiva. Tá? Em termos de volume de uso de mão de obra, ela já seria uma agricultura intensiva. Então vamos lá. Extensivo seria aquela agricultura tradicional. Tá? Ela vai utilizar pouco tecnologia, vai depender muito mais dos elementos da natureza. Ela tem uma baixa produtividade. Como ela não utiliza muita tecnologia, ela vai depender do tempo da natureza. Tá? Então, essa agricultura que se praticava lá desde a antiguidade, que se praticava durante a Idade Média, né? Até a Revolução Industrial. Quer dizer, a tecnologia só chega ao campo a partir da Revolução Industrial. Ela vai utilizar muito mais uma mão de obra familiar. Aliás, ela vai utilizar muita mão de obra, esse modelo agrícola, né? Agricultura, pecuária nem tanto, mas a agricultura sim. A gente pode dar como exemplo a agricultura familiar, a agricultura de jardinagem, né? A gente pode chamar também de agricultura camponesa, agricultura familiar. É um modelo agrícola mais típico de regiões pouco impactadas pela tecnologia. Então você não pode esquecer, no Brasil, mais na Amazônia e no Nordeste. Mundo, mais na África, Ásia e grande parte da América Latina. Então você tem que analisar espacialmente, né? Você também não pode esquecer que aqui, qual é o tamanho da propriedade? Aqui tem um cuidadozinho. Na agricultura, predomina a pequena propriedade. Já da pecuária é a grande propriedade. A média e a grande o quê? Propriedade, né? É o que predomina, por exemplo, aqui na Amazônia, né? A nossa agricultura é o quê? Extensiva, ela tem uma baixa produtividade, tá? Aqui a gente tem que comentar uma coisa, qual é? Né? Hoje se faz uma crítica à agricultura intensiva, porque ela utiliza muito maquinário, né, o impacto tecnológico, o uso de agrotóxico. Então, hoje é uma tendência de se valorizar uma agricultura extensiva, né, que não utilize muita tecnologia. Não por falta dela, não por carência, mas por opção. Agricultura orgânica, né? A chamada agricultura agroflorestal, que você não utiliza tecnologia por opção, né? Quer dizer, é aquela agricultura que você planta no meio da floresta, você não derruba as árvores, porque você utiliza a sombra, você utiliza a umidade, você utiliza o solo que foi decomposto, né, pela ação do tempo, né, as folhas, os frutos. Essa agricultura é mais saudável, né, porque ela não utiliza agrotóxico, ela é uma agricultura mais social, porque ela pensa na qualidade de vida de quem está trabalhando nela, né? Só que ela é uma agricultura mais cara, porque a produtividade é o quê? Baixa. Vamos comparar a extensiva com a intensiva. O modelo intensivo é a agricultura moderna, que eu chamo também de
sistema agroindustrial, que eu vou também chamar de agronegócio, que eu vou chamar também de agrobusiness, né? Qual é a característica? Muita tecnologia, mecanização, sementes especiais, sementes melhoradas tecnologicamente, né? Na pecuária, os animais são criados presos, a pecuária confinada, tá? Ela vai utilizar uma mão de obra mais qualificada, sai o peão, sai o vaqueiro, sai o boia-fria, entra quem? Entra o engenheiro agrônomo, entra o engenheiro florestal, entra o zootecnista, né? E outros profissionais. Qual é o exemplo, né? Os plantations hoje, modernos, tá? O plantation é antigo, só que antigamente não utilizava tecnologia. Hoje não, né? Produção de soja. Aqui no Pará, por exemplo, a produção do dendê aqui, nessa região, nos arredores de Belém, né? As empresas agrícolas, por exemplo, os grandes frigoríficos, né? Empresas agrícolas importantes, como o grupo JBS, por exemplo, né? Aqui, na agricultura de jardinagem, ela é intensiva quanto ao uso de mão de obra, porque ela utiliza muita mão de obra. Ela não é intensiva quanto à tecnologia, né? Porque é uma agricultura que utiliza, na verdade, pouca tecnologia. Para fechar aqui, não esquece do impacto, né, tecnológico da agricultura intensiva, o desmatamento, o avanço da soja e de outras culturas, né? Não esquece o impacto dos agrotóxicos, né, que poluem o lençol freático, poluem os rios, e não esquece da questão da biotecnologia, né? Quer dizer, a agricultura intensiva, ela utiliza a biotecnologia, né? Chamada biorrevolução. Então, eles vão utilizar sementes melhoradas geneticamente e animais melhorados geneticamente. Qual é o lado positivo? Aumenta a produção, né? O preço do alimento fica mais barato. Qual é o lado positivo? Se eu utilizo uma espécie melhorada geneticamente, eu posso não usar mais agrotóxico. Lado negativo é que é muito caro essa tecnologia, não é acessível para todo mundo, e não se sabe o impacto para a saúde o quê? Humana, né? Então, seria um lado importante. Vamos agora para o outro assunto. Vamos voltar para cá. Vamos falar de, né? Vamos falar de urbanização e transformações sociais e a formação do espaço urbano industrial, né? Quer dizer, isso aqui é uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer, né? Então vamos lá, vamos lembrar. A industrialização nos países desenvolvidos e a urbanização nos países periféricos. Nos países desenvolvidos, a urbanização é um processo antigo. Começou lá no século XVIII, século XIX, já está esgotado. A urbanização nos países periféricos, tanto aqueles industrializados, como o Brasil, como aqueles que ainda estão se industrializando, como alguns países da África e da Ásia. A urbanização aqui é mais recente. A urbanização dos países industrializados começou no pós-guerra. A urbanização dos países agrários está se dando agora, nesse momento. É tanto que na China e na Índia, milhões de pessoas estão migrando para o campo, para a cidade. Também na África isso está acontecendo. Aqui, uma diferença. Nos países desenvolvidos, a urbanização foi lenta. Ela durou 1,5 séculos para acontecer. Nos países periféricos, a urbanização é um processo rápido. Ela está acontecendo em poucas décadas. Isso aí que tu não pode esquecer. Não vai esquecer, tá? Não vai esquecer disso. A urbanização nos países desenvolvidos, ela foi mais espalhada, ela não se deu só nas grandes cidades. As pessoas, quando migraram do campo, elas não foram só para as grandes, elas foram também para as médias e para as pequenas, o quê? Cidades. Por isso a rede urbana, ela é mais dispersa. Tá? Nos países periféricos ou subdesenvolvidos, ou em desenvolvimento, ou emergentes, é a mesma coisa, né? Os países emergentes ou subdesenvolvidos, a urbanização, tu não pode esquecer disso, isso é muito importante. Ela é um processo rápido e é um processo concentrado em poucas cidades. Quais são as cidades? As grandes. Vamos tomar como exemplo o Brasil. Em 30 anos,
Milhões de pessoas saíram do campo e foram para um pequeno número de cidades. 20 cidades, 20, não pode esquecer. Qual foi a consequência disso? Nós temos uma rede urbana concentrada. O que é isso? Né? Quer dizer, nós temos o processo de urbanização concentrado em um pequeno número de cidades. Quais são elas? As capitais. Com poucas exceções, né? Talvez a gente só tem grande cidade no interior, Santos, no Brasil aqui, Santos e Campinas, cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Qual é a consequência disso? Uma urbanização rápida e concentrada. Ela é uma urbanização problemática. Nós vamos chamar isso de quê? De uma urbanização excludente, de um inchaço urbano, de uma urbanização que gera um conceito chamado de segregação socioespacial. Tu não pode esquecer. O que é a segregação socioespacial? Está ligada a duas coisas. É a separação, é a divisão da cidade entre os que ganham bem, têm emprego, que vão morar nos melhores lugares, e a maioria que ganha mal, que não tem emprego, e que é jogada para a periferia, o quê? Distante. Então, segregar é separar. E segregar é excluir a grande parte da população, não só no Brasil, dando exemplo do Brasil, mas no mundo periférico, na África, grande parte da urbanização na África e na Ásia tem segregação. Então essas pessoas são excluídas da infraestrutura e dos serviços urbanos. Então grande parte da população nas cidades, na América Latina, na África e na Ásia, elas estão segregadas, ou seja, essas pessoas estão morando em lugares distantes. Isso não quer dizer que não tem favela no centro. Então, grande parte. Então, essas pessoas, elas passam por vários problemas. Vamos lembrar que os problemas que podem cair na prova. Problema 1, problema da mobilidade urbana. Como elas moram longe, elas passam muito tempo para sair de manhã cedo da periferia para o centro e demoram muito tempo para voltar do centro para a periferia. Problema da mobilidade. Não esquece da solução. Ele pode pedir transporte coletivo. Tá? Que mais? Que outro problema? Essas pessoas sofrem também da carência de infraestrutura. Então essas pessoas sofrem de quê? Não tem nos lugares dela coleta de lixo, não tem saneamento básico. Tá? Isso está ligado o quê? A doenças, faz um link com as ciências o quê? Naturais, biologia. Né? Isso cria um problema ambiental, qual é? Os lixões que geram decomposição de matéria orgânica, liberação de metano. A decomposição produz o chorume, que é um líquido que vai poluir o lençol o quê? Freático, tu não podes esquecer disso. Não podes esquecer também que um tema muito forte hoje, a violência urbana, a segregação, né, empurra essas pessoas para lugares que vão facilitar a questão da violência, né? Quer dizer, a violência urbana está ligada à questão social, que é a falta de oportunidades, mas ela está ligada também à infraestrutura. A violência é muito mais forte em lugares segregados. A polícia não vai entrar onde não tem asfalto, pontes. A violência vai ser maior onde não tem iluminação, onde a iluminação, na verdade, é o quê? Precária. Tu não podes esquecer disso. Tá? Tu não podes esquecer da ideia de rede urbana. Lembra, né? A ideia de rede urbana. O que é uma rede urbana? Que é um conjunto de cidades integradas, né? Sob o domínio de uma cidade o quê? Maior, tá? Que é a metrópole, né? No topo, a cidade o quê? Global, que é a cidade que se define pelo poder. Não vai confundir com mega o quê? Cidade, que se define pelo tamanho. São aglomerados com mais de 10 milhões de habitantes. Cidade global é mais típica de país desenvolvido. E megacidade é mais típica de país periférico, tu não vai esquecer, tá? Tem algumas cidades, como São Paulo, que são megacidades e cidades globais, na verdade, ao mesmo tempo, tá? Então, galera, é isso aí. Quarta aula, vamos para cima.